Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima videoaula, disciplina de desenho computadorizado. Nós trabalhamos o AutoCAD para fins de desenho aplicado no geoprocessamento. Então aqui, hoje, a gente vai trabalhar com sistemas de coordenada e de referência, certo? Vamos aprender a mexer com isso, como usá-lo e como configurá-lo. Primeiro vamos entender o que é sistema de coordenadas e o que é sistema de referência, tá? Na apostila, eu vou mostrar aqui para vocês o que é isso. Ó. Na seção 2.5, você tem aqui, ó, sistema de coordenadas retangulares, são sistemas que usam, que vocês estão acostumados a usar valores de x e de y para definir o ponto. O ponto 1 aqui, por exemplo, tem 15 de deslocamento na direção x e 20 na direção y. O ponto 2 tem 40 de deslocamento em relação ao zero na direção x e 20 de deslocamento em relação ao ponto zero, tá? Esse é o P2. Se a coordenada é retangular, você sempre trabalha com x e y. Agora, ela pode ser absoluta e ela pode ser relativa. A absoluta, ela sempre olha para o 00 do CAD. A relativa, não. A relativa, você usa um arroba antes de informar o x e o y, e aí o 00 passa a ser sempre o ponto anterior. Então, por exemplo, essa aqui é uma coordenada retangular, né, cartesiana, mas ela está absoluta, 15 e 20. Tá? Não tem o arroba, tá? Então ela está medindo 15 no x em relação ao zero e 20 no y. Mas o ponto P2 foi usado coordenada do tipo absoluta. Antes de informar os valores de x e de y, informou o arroba, que é o código que o OCAD entende para deslocar o 00 que está aqui e levar ele para o ponto P1. Então, como o 00 agora vai estar em P1, para desenhar essa linha que tem 25 de comprimento, né, já que ela de 15 para 40 é 25 a diferença, você só diz assim, ó, arroba, e o x é 25 e o y é 0, porque não tem mais deslocamento na direção y, né, já que o 00 foi transposto para cá. E se fosse coordenada não é retangular, veja que a retangular pode ser absoluta e relativa. E se for a coordenada polar, bem, a diferença é que a coordenada polar você informa uma distância e um ângulo sempre. E isso pode ser absoluto ou relativo. Absoluto, o ponto vai sempre olhar para o 00 do CAD, da mesma forma que a coordenada cartesiana, certo? Então ele vai medir a distância olhando para o 00 e o ângulo com a direção x olhando para o 00. Então o ponto P1 vai ser, ó, distância D1, alfa 1. Ponto P2, distância D2, alfa 2. Certo? Então, é sempre informado assim. Agora, se você quiser trabalhar dentro da coordenada polar, tá? Com valores relativos, aí ele vai deslocar. Essa primeira coordenada aqui, por exemplo, ela é polar, mas ela é absoluta, porque ela diz, ó, D1, que é essa distância, com esse ângulo alfa. Ele acha esse ponto P1. Agora, quando você bota o arroba, que é a dica para o CAD para dizer, olha, pega esse 00 que está aqui e traz ele para cá, para o ponto P1. Aí você já vai dizer, ó, aplique então no ponto P2, olhando o 00 no último ponto, que foi P1, a distância D2, e aí o ângulo é 0, né? Não tem ângulo, né? Já que a linha é horizontal, você transpôs esse X para cima do ponto P1 e esse Y foi junto. Agora vamos trabalhar isso no CAD para você entender. Vamos lá, funcionando. Aqui no CAD, digamos que eu queira primeiro verificar a unidade que eu estou trabalhando. Então, lembra do comando OP, Enter, Options, aí ó, User Preference, unidade de metros. Então, trabalhando com metros. Agora vamos desenhar um quadrado com coordenada polar, um quadrado de 50 por 50, aliás, com coordenada cartesiana. E valores absolutos. Então, eu simplesmente vou aqui no Line, tá? Aí ele pergunta, ó, primeiro ponto de entrada, e eu estou usando o Dynamic Input, tá? Para ficar só cartesiano, eu vou mudar aqui no Snap, que a gente já fez isso, ó, no Snap Settings, tá? No Dynamic Input, eu vou tirar a opção polar, tá? E vou deixar só cartesiano, para a gente trabalhar só com coordenadas, sistema de coordenadas
retangular ou cartesiano. Então, primeiro ponto, absoluto, 0, 0, 0. Você pode vir no teclado Tab, 0. Aí dá Enter, ó. Ele vai pegar o 0, 0 lá, tá vendo? Aí vamos lá. Queremos que tenha 50, né, na largura, 50 metros. Eu posso digitar aqui, ó, no Dynamic Input, essas coordenadas que estão mudando. Ou eu posso vir aqui, ó, e digo, ó, desloca 50 na direção X, vírgula 0 na direção Y. Pronto, ele desenhou. Agora, se eu quiser fazer a aresta de cima, ó, que é esse ponto aqui de cima. Esse ponto ele é 50 na direção X e 50 na direção Y. Eu posso dizer aqui no próprio Dynamic Input, ó, 50, Tab, ele já bota um cadeadinho lá para dizer que travou, ó, 50. E aí dou Enter. Ele achou o ponto. Chega aqui um pouquinho mais perto. Se eu quiser pegar esse ponto agora aqui, ó, né, a terceira aresta do quadrado. Esse ponto ele é 50 na direção Y, coordenada absoluta, e 0 deslocado na direção X. Então eu posso digitar aqui, ou boto no Dynamic Input, ó, 0, Tab, 50, né? Ou eu posso digitar aqui, ó, 0,50, tá? Eu vou digitar aqui, ó, 0, tem que ser vírgula, tá, pessoal? 50. Se você botar ponto, ele vai entender que é vírgula. Então aqui o separador é vírgula. Se o teu valor for uma coisa quebrada, decimal, tipo assim, não é 50, é 50,5, aí você bota 50,5, certo? Ó, vai ficar um pouquinho, vai passar um pouquinho, tá vendo? Passou um pouquinho. Porque você aumentou um pouquinho, por isso que ficou até inclinado. Porque nós usamos uma coordenada, ó, você vinha aqui no histórico, ó, coordenada que nós usamos, ó, 0 no x e 50,5. Tá? Então, o vírgula no CAD é ponto. Tá? A vírgula para ele separa parâmetros, não é casa decimal. Muito cuidado com isso. Então, eu vou desfazer essa última aqui. Tá? Aqui é simplesmente o undo, o enter, ele desfaz. Tá? Opa, ele acabou desfazendo, deixa eu redo. Não pegou não. Então vamos lá. Vou fazer de novo aqui. Ele perdi sem querer, pessoal. 0, de novo, 0, 0. Aí tá lá, agora ó, 50 na direção x, 0 na direção y. Opa. Undo. Eu esqueci aqui. 50 na direção x, vírgula. Ele está pegando o Dynamic Input. Então vamos lá. 50, Tab, 0. Pronto. Aí para subir, 50 é 50. Ó. Aí ele está com o polar ligado, então por isso está dando problema. Vamos desligar o polar de novo. Snap Settings, Dynamic Input, desliga o polar. Pronto. Aí agora 50, 50. Aí vamos pegar o ponto que a gente estava. Esse ponto aqui, ó, 50 na direção Y e 0 na direção X. 50, 0. Opa, undo, o que fez de errado aqui? É porque eu primo 0 na direção Y, olha como é fácil de errar. Ó. Esse ponto aqui, ele é 0 na direção X e 50 na direção Y. Line, de novo, ó, 0 na direção X, porque ele está em cima do Y, e 50. Pronto. Aí para completar esse ponto aqui, 0, 0. Pronto, desenhamos um quadrado com coordenada absoluta. Agora, digamos que eu tivesse em qualquer ponto aqui, desenhando esse mesmo quadrado de 50 por 50, mas com coordenada retangular ou cartesiana relativa. Né? Então, para fazer isso, pessoal, você, por exemplo, vamos começar aqui em qualquer ponto. Pronto. Aí eu quero fazer um 50 por 50 e quero que ele use o último ponto como 0, 0. Aí eu só faço dizer para ele, ó, arroba, ele já sabe, ó, o 0, 0 não é mais aqui, agora o 0, 0 é aqui. Aí quem é o primeiro ponto? É você 50 na direção X, Tab, 0 na direção Y. Tá aí a primeira aresta. Aí para subir, de novo, tem que trazer o 0, 0 para cá. Como é que eu trago o 0, 0 para cá? Você pode vir aqui no próprio comando e digitar arroba, tá? E aí você sabe, ó, que para cima, né? Se o seu 0, 0 está aqui, então
para cima é 50 no teu y e 0 no teu x. Então, tu bota 50,0. Opa, vamos desfazer aqui. O que é que deu errado? Ah, porque arroba 0 no x e 50 no y. Pronto, porque é bem facinho de errar isso aqui, pessoal. Agora trazendo o 00 para cá de novo, sem que você tenha que deslocar o CS para lá, que pode ser feito também, a gente vai ver no final. Mas deslocando ele só com o código arroba. Ó. Você vai aqui e bota arroba. Pronto, colocou arroba, o que que acontece? Esse 00 que está aqui veio para cá. Agora, então eu quero botar 50 para cá, não é isso? Como é que eu boto esse 50 para lá? Tá? É só eu dizer para ele que valor. Eu digo para ele que no x, tá? É menos 50 e no y é 0. Aí ele desenha para a esquerda. Tá? E aí para fechar agora, esse último ponto, se eu quiser usar a coordenada cartesiana, mas do tipo relativa, aí eu tenho que trazer o 00 para cá, ó, tá? Aí como é que eu faço? Eu só boto aqui o arroba, tá? E agora o 00 está aqui, e aí ó, é 50 para baixo. Então, é 0 no x, porque eu estou descendo, não estou indo para o lado, e menos 50 no y. Aí ele fecha o meu quadrado. Pronto, desenhamos dois quadrados idênticos, esse cartesiano polar, esse cartesiano, aliás, esse cartesiano absoluto, ou seja, o 00 estava aqui, e esse cartesiano do tipo relativo, usando o arroba. Agora, se eu quisesse desenhar como estava lá no exemplo, uma linha só. Tá? Vamos desenhar uma linha na coordenada polar, certo? Que ficar mais simples. Desenhar uma linha com 50 metros, tá? De comprimento. Então, eu vou apagar aqui os quadradinhos, tá? E eu quero desenhar uma linha de 50 metros aqui, ó. Daqui para cá. Então, digamos que eu tenho aqui meu primeiro ponto, line. Eu digo, ó, esse é meu primeiro ponto. Aí eu quero desenhar uma linha, digamos uma linha inclinada, para poder você ver o ângulo funcionando. Eu volto aqui para o Snap Settings, vou no Dynamic Input e autorizo agora o polar a aparecer. Pronto. Tá? Aí agora eu posso mudar, inclusive lá no... Deixa eu voltar para o comando aqui, line, ponto, pronto. Aí agora ele vai me dizer, ó, distância e ângulo. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, que a distância seja 50 e o ângulo seja 45, eu só boto 50, tab, 45. Pronto, está aqui. Agora, se eu quiser descer aqui, ó, vamos fechar uma espécie de triângulo, né? Uma pirâmide aqui. Os mesmos 50, mas o ângulo agora é complementar, né? Então eu boto 50. Agora veja, se eu estou usando coordenada absoluta, né? Olha o que ele vai fazer. Ele não vai desenhar o que eu quero. Ó. Se eu botar só 50 e 45, olha o que ele vai fazer. Ó, ele vai pegar um ponto olhando para cá. Tá certo? E aí, esse é porque ele deve estar no padrão do polar relativo, que aí deu certo. Então, esse aqui, se eu quisesse desenhar agora, usando coordenada relativa, era só usar o mesmo polar. Tá? Vou apagar isso aqui. Vou desenhar agora o line. E aí eu vou dizer, ó, primeiro ponto, esse aqui. Se eu botar aqui o arroba, vamos lá, 50, 45. Ele está aqui nesse ponto. Se eu quiser que ele desloque agora mais 50, só que com 20 graus em relação a esse ponto, aí eu boto aqui o arroba 50, ângulo de menor, sinal de menor e o ângulo que é 20 graus. Aí ele trouxe o 00 para cá.
certo? Porque eu usei o arroba. Se eu quiser agora que ele desloque, ó, 80 metros, 60 metros com um ângulo de 60 graus, aí eu boto aqui. A partir desse ponto, aí eu coloco o arroba, 60 metros, ângulo menor que 60 graus. Pronto. Olha aí. E isso nós estamos desenhando uma sequência de linhas usando o quê? Usando coordenada polar relativa, certo? Como é que eu faço, por exemplo, para agora já que a gente mostrou os dois sistemas de coordenadas, polar e retangular, relativo e absoluto, se eu quisesse, por exemplo, continuar desenhando nesse alinhamento inclinado, usando o CS aqui, que é ele, como é que eu faço? É simples, pessoal. Você clica aqui, ó, desloca ele, tem que estar com o snap ligado para pegar esse verdinho aqui, ó. Desloca ele aqui, já mudou. E aí você pega aqui o eixo X, ó, a bolinha, clica nela, ela fica vermelha, você roda e diz, ó, alinha com esse endpoint. Pronto, tá vendo? Todo o teu desenho agora vai seguir esse alinhamento, ó. Tu tá desenhando uma linha agora, ó, olha como é que o cursor funciona. Tá vendo? Olha o teu cursor. Então agora para ele, ó, o horizontal ficou nessa posição aqui, ó. Isso aqui é muito útil quando você quer desenhar seguindo um alinhamento polar, certo? Aí, não quero mais continuar com esse alinhamento, terminei meu desenho. Como é que eu retorno? Você vai no comando UCS, Enter, Enter de novo. Aí ele traz de volta, certo? E aí, por último, eu quero mostrar para vocês como é que você configura o sistema de coordenadas. Vamos lá. É aqui, ó. Você pode vir no Snap Settings ou pode vir no comando DS, tá? O DS, ó, tem as várias opções, que a gente vai falar com calma depois. Vamos usar muito esse Object Snap, que é ativar aqueles quadradinhos verdes que pegam pontos exatos, mas é no Dynamic Input que a gente vai autorizar as coisas, ó. Então aqui, ó, o ponto de entrada, Settings. Aí aqui você vai dizer, ó, o padrão dele, ó, é cartesiano, olhando para coordenadas absolutas, ou seja, ele vai entender o 00 como sendo o 00 aqui do CAD. Mas você pode mudar e dizer, não, eu quero trabalhar com polar relativo. E aí dá OK. Tá? Eu prefiro deixar o padrão cartesiano absoluto, tá? E usar o relativo com o arroba. É mais simples. Tá? E aqui a gente já viu antes que é ativar quem? Né? Ativar o polar, né? E as visibilidades das unidades. Né? Então, quando você não quiser o polar, você desabilita isso aqui. Pronto. Então, com isso, a gente apresentou, né, para vocês os dois sistemas de coordenada cartesiana e polar. Tá? Como mexer no sistema, usá-los no formato relativo e absoluto. Né? Absoluto não usa o arroba, relativo usa o arroba na coordenada. E mostrou como alterar o alinhamento do UCS, que o UCS significa sistema de unidade cartesiana, certo? Então você pode mudar ele, a posiçãozinha dele aqui. E aí, eu acho que vale um reforçozinho aqui. Eu vou tentar fazer uma coisa com vocês agora, que é desenhar um triângulozinho usando a coordenada polar. Então, vamos lá. Vamos desenhar um triângulozinho aqui que seria a metade daquele quadrado. Line, o primeiro ponto vai ser cartesiana e polar absoluto. 0, tab 0. Certo? Pegou esse ponto. Aí você quer usar polar agora. Ó. Polar absoluto, você diz, ó, 50, ângulo 0. Você não está usando arroba. Pronto. Aí sobe, ó, polar absoluto, 50, que é a distância, ângulo 90 graus. Lembrando que o zero para ele, ó, o 0 grau é aqui, aí ele vai girando 90, 180, 270, 360. Tá? Isso pode ser colocado aqui, ó, 50. Você pode digitar aqui, 50, porque a gente já usou lá, ele não vai deixar. Então dá Enter. Undo aqui. Vamos lá. Então, se eu tentar botar aqui, ó, 50 e botar 90 graus, olha o lugar que ele vai pegar. Ó.
Tá vendo aqui, ó? 50, 90 graus. Pronto. Aí eu posso fechar aqui com close. Certo? Isso é coordenada absoluta. Agora a coordenada relativa, esse mesmo cara, line com polar. A primeira vai ser sempre cartesiana, aí você diz, ó, arroba, traga o 00 para cá, aí bote 50, ângulo menor que 0. Aí ele desenha. Aí para subir com coordenada relativa, arroba, aí sobe. Se o 00 está aqui, nesse ponto, você quer subir 50 e o ângulo é 90 graus. Então você bota 50, ângulo menor que 90. E aí para chegar nesse ponto bem aqui, ó, precisa saber essa distância, que eu acho que é 70 alguma coisa. Então você pode fechar com close, ou você pode, né, já fechar aqui. Vamos botar aqui, botar 70, acho que 70 vai fechar. Tá? 70,7, pronto, tá aí o valorzinho. Então, arroba, aí qual é o ângulo? 135 graus. Então, ó, arroba, aí você já transformou o 00 para lá. Aí, 71,7, ângulo menor que 135 graus. Opa, o que deu errado aqui? Vamos de novo. Undo, pegar esse pontinho aqui. Arroba, 71,7, opa, 71,7, ângulo menor que 135. Então, ele não está fechando lá em cima porque ele está entendendo que esse ponto, o 135 graus, não é esse ângulo não. O ângulo é maior, é o ângulo que está errado. O ângulo total não é 135, né? Vamos lá. Para fazer esse giro, ó. 90, 180 mais 45. Deixa eu desfazer aqui. Arroba. A gente vai acertar. 70,7, ângulo menor. 0, 90, 180, mais 45 vai dar 225. 225. Pronto, fechou. Estava errando o ângulo. Mas eu usei o arroba. Tá? Então esse primeiro triângulo foi com absoluta e esse segundo foi com coordenadas relativas. Beleza? Então a gente fecha aí a nossa aula. Obrigado pela atenção.